Neso. 11 horas e 57 minutos. Política e cidades. Com a gente, Ana Lúcia Rodrigues. Professora, seja bem-vinda, bom dia. Oi, bom dia, Ronaldo Neso. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. Professora, a gente conversou um pouquinho na terça-feira sobre as questões imobiliárias em Maringá e eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa lógica da exploração do aluguel. Essa é uma lógica que, pelo menos na perspectiva que a senhora vinha tratando na terça-feira, em alguns momentos é um tanto perversa. E de fato é, Ronaldo, por quê? O aluguel ele é uma prática rentista, assim como os juros. Né? E nós sabemos que numa economia capitalista, as práticas que não são produtivas, que não resultam em riquezas de fato, são aquilo que a gente pode chamar de, na verdade, assim, um tanto parasitárias. Né? Podemos que alguém viver de renda, alguém viver de juros, significa que está vivendo em cima, de fato, da produção, daquele que produz. Em Maringá nós temos uma fatia de aluguel muito alta. Né? Aliás, é o dobro do que é do estado do Paraná. Só para você ter ideia, aqui são 30% dos domicílios alugados. Né? Nós temos no Paraná 15%. Se a gente pensar para o Paraná inteiro, só tem 15% do total dos domicílios no conjunto das 399 cidades que são alugados. Aqui em Maringá, 30% de todas as moradias as pessoas alugam. Né? Alugam assim, elas alugam a casa para poder morar. Ou seja, elas não são proprietárias. Alguém é proprietário e está explorando isso. Da mesma forma, os 17 mil estabelecimentos comerciais, a maior parte desses estabelecimentos não são próprios também. Grande parte deles são alugados. E o que é pior, né, muitos tanto das residências quanto das empresas são alugados pelo poder público. Né, e é por isso, Ronaldo, que eu tenho defendido, apesar de ser apenas uma tese, né, pode ser que não se confirme, mas que diante da crise que temos aí, diante do fato de que Maringá, né, é uma cidade que tem uma economia pujante, sim, eu acho que Maringá vai sofrer menos nessa crise do que as demais cidades, exatamente porque ela se sustenta muito nessa prática em que o poder público, por exemplo, fez contratos aí ao longo dos últimos anos de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, fazendo contratos de aluguéis, por exemplo, entendeu? Compreende qual é essa lógica? Sim, sim. Ou seja, por conta do próprio investimento que o poder público faz em aluguéis, né, ou seja, em imóveis, alugando esses imóveis, a gente assegura uma certa rentabilidade para o setor que talvez em outros municípios não ocorreria da mesma maneira. Exatamente. Mas lembrando assim, que não é interessante para o crescimento e para a riqueza da cidade. Quanto maior for a classe rentista, essa classe que vive de renda, né, essa, portanto, que absorve riqueza individual, mas sem produzir nada, porque não produz nada, Ronaldo. Né? Quanto maior for isso, tanto mais artificial é a economia da cidade. Né? E aí aqui, Maringá, infelizmente, a gente tem uma aliança muito antiga, não é coisa recente. Recentemente as coisas aprofundaram muito, né? Mas é uma aliança antiga que o poder público vem protegendo essas classes, vem protegendo, inclusive, a gente sabe disso, operando com aluguéis, por exemplo, que são muito mais altos do que os aluguéis do mercado. Né? Recentemente, todos noticiaram, aí a mídia noticiou que a Secretaria de Trânsito vai sair de um prédio público e vai para um prédio privado. Esse prédio privado era alugado a menos de 15 mil reais para uma concessionária de automóveis e agora está sendo alugado por 45 mil reais por mês para a Secretaria de Trânsito. Ou seja, além de tudo, infelizmente, a manutenção da prática de alugar prédios para funcionar, a Prefeitura está fazendo com isso uma especulação, está fazendo com que, quando a Prefeitura paga muito mais do que, em geral, o privado paga, ela está alimentando a especulação, está aumentando, portanto, as referências de valor de aluguel para todo mundo, etc. E a gente tem que lembrar que essa aliança leva hoje, nós temos as bibliotecas de vários bairros, elas são funcionam, boa parte delas, em prédios alugados.
a própria Secretaria Municipal de Habitação, a Secretaria Municipal de Assistência Social, né, a própria CETRANS, como eu falei, né, esses imóveis que são alugados para os conselhos tutelares, enfim, é muito imóvel, mas muito imóvel, né, alugado para funcionar os serviços públicos que são necessários, mas se a gente pegar o valor total dos aluguéis, daria para construir equipamentos públicos, construir prédios públicos e não ficar na dependência de alugar prédios, né, da iniciativa privada. Então, na verdade, é muito ruim, né, para o município, para o próprio cidadão que paga os seus impostos. É muito ruim que esses impostos estejam vazando para alimentar essa lógica, né, de proprietários, inclusive, que hoje, às vezes, fazem algumas edificações, já considerando que vão fazer o quê? Vão alugar para o Estado ou para o próprio país, aluguéis federais também a gente tem bastante, ou muitos assegurados aí, muito seguramente algumas pessoas constroem para alugar diretamente para o município, né? E isso, na verdade, alimenta, por exemplo, o quê? Não, você me diz, mas isso não é bom? Não, não é. Não é bom porque, primeiro, é isso. Eu estou te falando que alimenta uma classe que é parasitária. Mas também aí a gente ouve, né, nós estamos falando de, né, quem é que aluga. Inclusive, quem aluga esses imóveis são meia dúzia de imobiliárias, quem constrói são meia dúzia de construtores. Né? Não é todo o mercado imobiliário que está se beneficiando dessa lógica. E é exatamente essa meia dúzia, Ronaldo, e aí eu acho isso muito grave, né, que vive dizendo que a crise gera oportunidades, né? Olha, estamos aí em crise, a gente tem esse discurso muito corrente, estamos em crise, essa crise gera oportunidade. Para mim, quem fica falando que crise gera oportunidade é porque está contando com o socorro do Estado, com o socorro do município, na verdade está aliado, né, do poder público, está com contratos assegurados de locação, está com serviços públicos concedidos em contratos de concessionárias aí, e aí, ao fim, o que isso gera? A crise, então, leva, em relação à cidade, ao crescimento da cidade, infelizmente, leva à maior concentração da riqueza dos bens nas mãos da meia dúzia de sempre. Tá certo. Por quê? O que acontece é que, daqui a pouco, essa meia dúzia acaba assegurada nos seus lucros, né? Ela acaba também comprando os imóveis daqueles que efetivamente estão enfrentando a crise, dos pequenos, dos médios empreendedores aí, que para responder à crise, né, às vezes vão ter mesmo que se descapitalizar, vender o seu patrimônio. Para aqueles que, com crise, sem crise, têm garantidas grandes fatias de lucro, né, lá nos contratos que são contratos de muitos anos, né, contratos muito longos. Ok. Ana Lúcia, muito obrigado pela participação mais uma vez. Um ótimo dia. 12:06, esse Política e Cidades com Ana Lúcia Rodrigues aqui dentro do Jornal das 11.